Fernanda Gondim Silva e há 13 anos eu estou aqui na Flórida, trabalhando com a comunidade brasileira, ajudando a comunidade brasileira a estar aí tendo toda a orientação com questões fiscais, com contabilidade, como o pastor também exemplificou. Existe aí uma necessidade onde o brasileiro termina abrindo empresas para poder trabalhar, né? A nossa comunidade está aí abrindo empresas e a gente precisa estar trazendo esse tipo de informação. Tá? Eu quero começar falando quem precisa declarar imposto de renda. Quem precisa declarar imposto de renda? Normalmente as pessoas falam assim, Fernanda, mas eu ganho muito pouco, ou então eu não tenho documentação, né? Eu não tenho Social Security, então eu preciso declarar mesmo imposto de renda? Então o governo americano, né, ele tem um teste que ele faz, é o Substantial Presence Test. Isso é exatamente para ver se, de acordo com os seus dias presente nos Estados Unidos, você já se qualifica para a declaração de imposto de renda. O governo federal ele está pouco importado com a questão imigratória. Ele não quer saber do seu status migratório, ele quer saber quanto tempo você está aqui. Você pode ser considerado residente no país para efeito fiscal, mesmo sem você ter status migratório de trabalho ou alguma coisa assim. Então vamos lá? Esse teste vai considerar o tempo que você está aqui, né? Como eu falei. E a regra diz o seguinte: a gente precisa estar no mínimo 31 dias corridos no ano vigente que você está presente, e também você precisa ter um total de 183 dias durante o período de 3 anos, o que inclui o ano vigente mais 1/3 do ano anterior e 1/6 do ano que antecede o anterior. Então a gente vai fazer uma matemática para saber o que o IRS pensa ao nosso respeito, se já somos residentes fiscais ou não, tá? Então vamos lá, um exemplo que eu coloquei aqui, está lá mais uma explicação, todos os dias do ano corrente, 1/3 dos dias que você esteve presente no ano anterior e mais 1/6 do ano que antecede. E aí uma pessoa, por exemplo, que passou 120 dias cada ano, 2018, 19 e 20, como que isso funcionaria? Então, a primeira regra é os 31 dias corridos existiram? Sim, porque passou 120 dias em cada ano fiscal. Depois a gente vai fazer 1/3 de 120 dias do ano que antecede e mais 1/6. Nesse exemplo aqui, a pessoa ficou com 180 dias. Então, por conta de 3 dias, ela não se qualificou dentro desse presence test, né? Mas e aí, como é que fica essa questão tributária? Ela não tem que declarar imposto de renda? Será que não precisa só porque ela não passou no presence test? Na verdade, isso vai dizer que ela não vai declarar com o formulário regular de declaração, que é o 1040. Então, o formulário para declaração pessoa física é o formulário 1040, e quando a pessoa não passa nesse Substantial Presence Test, ela declara com o 1040-NR, que é o de não residente, né? Non-resident. Então, é necessário sim fazer a declaração. Se a pessoa trabalha aqui dentro, se a pessoa desenvolve alguma atividade, ela tem que apresentar essa receita, esse revenue, dentro da declaração de imposto de renda. Não é? E isso inclui o cash. Tem muita gente, Fernanda, mas eu ganho muito cash. As pessoas me pagam cash. Não, as pessoas que trabalham com limpeza, eu ganho muito cash. Babysitter, eu ganho muito cash. Manicure, eu ganho muito cash. E esse cash eu preciso declarar? O governo federal diz que sim, toda a renda ganha aqui dentro, você precisa declarar o seu imposto de renda, incluindo o cash. E aí ninguém me olha com cara feia, eu sou só mensageira, tá? É o IRS que fala isso. As pessoas que não têm o Social Security, Fernanda, como é que eu faço então para declarar meu imposto de renda? Eu passo nesse bendito aí, Substantial Presence Test, mas eu não tenho social. Eu cheguei, fui ficando, era estudante, perdi o status e aí tive que trabalhar, né? A vida teve que acontecer. O que é que eu faço? O governo federal, o que aconteceu aqui? Não vai embora não, filho, fica aí. O governo federal criou o ITIN. Muitas pessoas conhecem. Meu amigo aqui do computador, venha me ajudar, não sei o que está acontecendo. O governo federal, eles criaram o Tax ID Number, né, como muitos conhecem, que
que é o ITIN, o Individual Taxpayer Identification Number. É nada mais do que um número pessoal de identificação para você declarar imposto de renda. E aí, como foi que o governo criou isso? Ele criou porque ele sabe a quantidade de pessoas que estão aqui no país, vivendo no país, trabalhando no país e que, infelizmente, de alguma forma não tem status para trabalho, mas prestam serviço. E aí eles criaram esse número. Também esse número foi feito para as pessoas, por exemplo, que por exemplo, o cônjuge vem com visto que é o R1, visto religioso, por exemplo. E no começo desse visto, o spouse, né, a pessoa que, o esposo, a esposa, ela não tem direito ao Social Security. Só a primeira pessoa vem já com o social. Então, existem alguns casos que isso acontece, onde só um, né, tem o social e o outro fica aguardando um certo estágio do processo para também adquirir o Social Security. Então, eu sou casada, vou declarar imposto de renda, mas eu tenho social, o meu esposo não tem social, as crianças que vieram do Brasil não têm social, aplica para o IT Number, de forma que você possa apresentar seu imposto, sua vida fiscal para o governo federal com toda a sua família, dizendo que você tem dependentes, ganhando alguns créditos aí, né, pela dependência, e através desse número que é o ITIN. Então eu coloquei aí, inclusive investidores, né, de LLC. A gente teve aí uma onda muito grande de investidores, inclusive brasileiros aqui nos Estados Unidos, na queda do mercado imobiliário por volta de 2008. Tivemos várias pessoas que vieram para os Estados Unidos tentando fazer investimento imobiliário aqui, aproveitando os preços. Também tiveram várias pessoas aplicando para visto L1, empresários que vieram montar suas empresas aqui. Então, essas pessoas, quando chegaram e montaram a LLC, iam prospectar mercado, eles faziam as empresas e tinham a necessidade de aplicar também para o ITIN, porque o ciclo fiscal de uma LLC, ela acaba dentro do imposto de renda à pessoa física dos membros dessa empresa, né? Até aqui tudo bem, gente? Tudo certinho? Estou tentando até correr um pouquinho mais porque a gente está um pouco atrasado com o horário. Também quero trazer notícias do terceiro pacote de estímulo econômico. Como vocês devem estar aí ouvindo, o terceiro pacote foi aprovado terça-feira passada, foi a votação de volta, né, na Câmara dos Deputados. Já havia passado, foi para o Senado disse, não, tá bom, vamos passar esse terceiro pacote, mas alguma coisa aqui precisa ser modificada. E os dois itens que foram solicitados pelo Senado foi, é preciso que o valor do auxílio-desemprego não seja 400, eles voltaram para 300. Então, o auxílio-desemprego iria vencer agora, final de março, e eles estenderam, então, isso, mas o valor, ao invés de 400, 300. Então, aqueles que aqui estão, ou se vocês conhecem alguém que aplicou para o auxílio-desemprego, mesmo sendo autônomo, tá? Auxílio-desemprego, normalmente, é só para quem é empregado, né, que trabalha debaixo de payroll, mas devido à pandemia, mesmo as pessoas que são autônomas e têm, né, sua autorização de trabalho, tem green card, é cidadão, eles podem aplicar para o auxílio-desemprego mesmo sendo self-employed, né, mesmo sendo autônomo. E isso foi estendido agora com esse pacote, só que a proposta inicial era 400 e eles desceram o salário para 300. E outra coisa que também aconteceu foi a questão do Child Tax Credit. O Child Tax Credit normalmente é $2.000 por criança, mas esses $2.000, só 1.400 que era refundable, que podia servir de restituição, né, dentro daquela preparação. Então, teve também mudanças aí nesse Child Tax Credit. O Child Tax Credit agora vai até 3.000 para as crianças de 6 a 17. Antes era só até 16 anos. Agora subiu mais uma idade, né, até 17 anos. E as crianças abaixo de 6 anos, elas têm até $3.600 de Child Tax Credit. Então é algo que vai estar acontecendo aí muito em breve. Eles, inclusive, ao invés de esperar a sua declaração para te dar esse Child Tax Credit, eles vão dar periodicamente. Eles não afirmaram ainda quando nem como, usaram a palavra periódica, mas a gente está aí aguardando que eles
filhos estejam recebendo esse Child Tax Credit adiantado, não vai ter que esperar para o próximo ano, e eles vão pagar então a partir provavelmente de junho. Então a gente tem aí essa novidade de Child Tax Credit sendo pago antes mesmo da sua declaração de imposto de renda. Mas vamos falar do cheque propriamente de estímulo, né? É o grande cheque que todo mundo estava aí aguardando, alguns não muito favoráveis a esse terceiro pacote de estímulo, mas enfim, a gente está aqui para divulgar o que aconteceu. Então, o pacote foi aprovado e nós temos aí cheques, né, chegando, inclusive vai começar a fazer os pagamentos a partir deste final de semana. Então, as pessoas que já declararam o seu imposto 2019 ou 2020 vão estar recebendo os cheques, tá? Se você já declarou 2019 e inclusive dentro do seu imposto existe informação da sua conta bancária, o governo federal vai estar depositando então na sua conta bancária. O valor do cheque é R$ 1.400 por pessoa. Não é mais só os adultos, que antes o primeiro cheque era de R$ 1.200 para os adultos e 500 para as crianças. O segundo pacote de estímulo tem um cheque, né, que foi de $600 por pessoa. E esse agora é 1.400. E quem está eligible, quem se qualifica para esse cheque? Todas as pessoas que fazem sua declaração com número de social. Algo que aconteceu no passado é as famílias que eram compostas por pessoas que tinham social e outros que tinham IT number, ninguém ganhou esse cheque de estímulo. Então, muitas famílias ficaram de fora. Esse terceiro estímulo, você recebe o cheque, as pessoas que têm social na família vão receber o cheque e apenas os que têm IT number não vão receber, tá? Então, 1.400 é o valor. E a grande questão também é, Fernanda, é possível recuperar esse dinheiro que já foi pago anteriormente e a gente não recebeu, porque eu tenho social, mas a minha esposa não tem social, meus filhos nasceram aqui e terminou que ninguém ganhou porque um tem IT number. Agora, na hora de você fazer a sua apresentação de imposto de renda ano fiscal 2020, é o momento que você pode recuperar esses cheques do primeiro e do segundo pacote de estímulo econômico. Alguém tem pergunta? Se tiver muito rápido, levanta a mão, pode fazer pergunta, tá? O terceiro pacote de estímulo, ele o valor de 1.400 pode ser perdido pela família ou mesmo pela pessoa que é solteira de uma forma diferente como foi a regra passada do primeiro e segundo pacote. Então, o valor que vai estar o valor vai estar diminuindo dos 1.400 entre o valor de 75 mil a 80 mil para as pessoas solteiras. Aqueles que são head of household, são mães solteiras, pais solteiros, ou você é um adulto e seus pais são dependentes, né, seus no imposto de renda, o valor é de 112 mil até 120, o que significa que depois de 80 mil para solteiro, não tem mais cheque de estímulo, não tem mais nada. Depois de 120, para quem é head of household, também vai perder esse terceiro cheque de estímulo. E para casados, se a renda do casal junto ultrapassa 160, também não vai mais receber esse benefício, esse cheque de estímulo do governo federal no terceiro pacote, tá? Então, o valor é 1.400 por pessoa na família e até 17 anos, que antes era até só 16. Então, aqui eu botei só uma tabelinha, se vocês quiserem olhar, né? Se é uma pessoa solteira e o salário vai aumentando, automaticamente o cheque vai diminuindo. E ali também tem a tabelinha para casal. Se você tem a sua renda for maior do que 150 mil, o seu cheque vai diminuindo de acordo com o valor da renda. E aí, Fernanda, se a família, por exemplo, o casal passa 160 mil, mas eu tenho criança, eu tenho 3 filhos, então por que a gente ganha mais do que 160 renda combinada? Os filhos também vão perder o benefício do terceiro cheque? Sim, os filhos também vão perder. Então, qual é o requisito para receber o cheque de estímulo econômico? Declarar imposto de renda. O governo só tem como saber da sua informação, né, dos seus dados, do tamanho da sua família, né, dos seus dependentes e da renda quando você declara seu imposto de renda. Então, é necessário
necessário declarar imposto de renda. Uma das coisas que inclusive aconteceu foi, existe lá na página do IRS, que é o governo aqui federal, dizendo que muitas pessoas, milhares de pessoas ainda não receberam o primeiro cheque de estímulo. Por quê? Porque não declaram imposto de renda. Pessoas inclusive que ganham, têm renda baixa, e dizem assim, eu preciso declarar. Eu ganho muito pouco, meu W2 é pouquinho, eu não preciso declarar imposto de renda. E não declaram, portanto o governo não tem o seu cadastro e seu cheque está lá, esperando você solicitar. Então, o governo federal disponibilizou dentro da própria página do IRS como se fosse uma aplicação para as pessoas que não declaram imposto de renda, quem recebe auxílio-desemprego ou quem acaba recebendo o Social Security, né, o auxílio de aposentadoria, né, o salário de aposentadoria. Essas pessoas não declarando imposto de renda não receberam o seu cheque de estímulo. Tem que entrar, né, teria que entrar até dia 21 de novembro do ano passado, fazer um cadastro na página do IRS. Muitos não fizeram. Então a gente lá na ENF, a gente fez propaganda, a gente estava fazendo essas aplicaçes gratuitas para as pessoas que nos procuravam, para que essas pessoas pudessem receber o seu cheque de estímulo. Deixa eu olhar a hora aqui, que eu estou perdida. Então a gente precisa avisar para as pessoas que é necessário declarar imposto de renda. É a forma que o governo federal tem de coletar toda a sua informação, qual a sua renda salarial, qual o tamanho da sua família, quem são os seus dependentes, para que você então receba o seu cheque de estímulo econômico. Na declaração de imposto de renda. Então, caso você tenha perdido, né, parcialmente o valor do cheque de estímulo, porque ele se basa, o governo federal se baseou no seu imposto de renda 2018 para o primeiro cheque, ou 2019, você ganhou muita renda em 2019, e aí você perdeu parte do segundo cheque. Como é que você pode fazer esse ajuste? Como é que você pode receber aquilo que ficou faltando, né, do seu cheque? Declarando 2020. E dentro da declaração 2020, nós temos algo que chama-se Recovery Rebate Credit. É exatamente nesse momento que eu vou fazer o seu imposto de renda, o seu contador vai fazer esse imposto de renda e ele vai poder solicitar para você qualquer restituição desse dinheiro, desse cheque que faltou para você. O valor chegou reduzido e na hora de declarar imposto de renda agora, no fiscal 2020, você tem como recuperar parte disso aí. Ou mesmo as pessoas que receberam nenhum cheque. É agora, na declaração de 2020, que você tem condições de receber o seu cheque. Então, eu já tive clientes aí que não receberam nem primeiro, nem segundo, e na hora que saíram do escritório, saíram, né, com um valor considerado, porque toda essa renda que não foi recebida antes pode ser recebida agora, tá? Do imposto de renda 2020. Eu havia já mencionado no começo sobre o Child Tax Credit, que é de 3 mil, atualmente 2 mil dólares, só recebe até 1.400, as famílias aumentou para 3 mil e a idade é até 17 anos. As crianças que são abaixo de 6 anos, 13.600. Então, só como revisão. E hoje é isso que eu vim trazer para vocês, abrindo agora perguntas. Ainda tem 20 minutos. Sim, 20 minutos para perguntas e respostas. E aí a gente levanta, né, questões, se vocês têm aí dúvidas, Fernanda, sobre IT Number, como tirar IT Number, o que precisa para tirar IT Number, por exemplo. As pessoas que precisam tirar IT Number, elas precisam ter algo que dê base para a aplicação do IT Number. A aplicação do IT Number, por exemplo, para as pessoas que declaram imposto de renda. Eu trabalhei em cash, prestei serviço e agora eu preciso declarar esse imposto. Como eu faço para ter esse número, Fernanda? Eu preciso, primeiramente, algo que prove a sua identidade aqui no país como estrangeiro e algo também que mostre uma foto sua, um documento que é aceito aqui no país. Então, o passaporte seria o documento principal, porque ele já prova as duas coisas. Primeiro é um Picture ID válido aqui nos Estados Unidos, do seu passaporte, e o segundo, da questão de você provar que é estrangeiro. Então, o passaporte seria essencial para isso. O passaporte não pode estar vencido, então tem que olhar aí. E eu não estou mencionando nada em relação a visto, é somente o passaporte. O passaporte tem que estar válido.
E outra coisa, sim, pastor. Duas perguntas também. Sobre a IT Number. A primeira pergunta é: quando a pessoa se legaliza, o IT Number continua sendo o mesmo número do Social Security ou ela ganha outro número? Não, muito boa pergunta. Quando a pessoa aplica para um processo migratório, então adquire o Social Security Number. É um novo número, agora é um Social Security Number. E o que você precisa fazer? Você vem declarando seus impostos com o número do IT Number. Na hora que você adquire o Social Security, você não só passa a declarar com o Social Security, mas você precisa informar o governo federal. Para que o governo federal, o IRS, faça um merge, né? Faça uma união das suas contas. Então eles vão entender que, por exemplo, a Fernanda Silva com o número IT Number tal, agora tem Social Security número tal. E todo aquele recorde vai para dentro do mesmo histórico, da mesma pessoa, da mesma conta. É necessário fazer essa informação, não só na declaração, mas ligar no IRS, né? Tem um número para Customer Services, 1-800-829-1040, onde você faz essa informação, ou mesmo redigir uma carta para eles, comunicando, né, que agora você tem o Social Security e mostra o número do IT Number do Social Security para que eles façam a troca, então, no sistema do governo federal. A segunda pergunta, Fernanda, é o seguinte: muitas pessoas que são indocumentadas não fazem declaração de imposto de renda porque acham que serão mais notadas, percebidas pelo governo americano como ilegais do que se não fizerem nada. Então, há esse conceito. Para a imigração, o que você tem escutado? Eu ouvi um pouco a doutora Niara aqui semana passada. Para a imigração, o que é mais aceitável? Okay. Você fazer a declaração com a IT Number, mesmo sabendo que é indocumentado, é um indocumentado que está trabalhando no país e um indocumentado que está dando a cara e está fazendo sua declaração de imposto de renda, ou não fazer nada e deixar, olha, não fiz minha declaração de imposto de renda porque eu não era indocumentado. Okay. Eu vou dar a minha posição profissional em relação à questão de imposto de renda. O governo federal diz, mais uma vez, que quem ganha aqui dentro, né, quem tem salário, quem tem receita, quem tem revenue aqui dentro, precisa declarar imposto de renda. Tanto que criaram esse ITIN para que as pessoas possam apresentar a sua declaração. Em relação à imigração, como a gente trabalha em parceria com vários escritórios, né, de advocacia, o que normalmente eu escuto é a imigração, né, e o USCIS, eles não são bobos, gente, né? O pessoal está aqui 10 anos, nunca trabalhou, vive de quê? De renda do Brasil, vive de brisa. Então, é necessário declarar imposto de renda, porque eles sabem, você está ali, olha, até onde eu pude ir fazendo a coisa correta, eu fiz. Então, esse é o meu ponto de vista, e isso é o que eu tenho escutado, né, de amigos que trabalham na área de imigração, que é necessário fazer sim sua declaração, porque a imigração sabe que se você está aqui há tantos anos, você não pode estar vivendo, sendo sustentado, né, por alguém, ou mesmo a sua renda brasileira vir para cá, você teria que de repente provar isso aí, né? Que você tem renda e que não é daqui, enfim. Mas se você passa no process test e você ganha dinheiro aqui, você tem que declarar aqui. Essa é a resposta como uma regra geral. Isso. Mais alguma pergunta? Então, turista, né? Oi? Turista. Tem uma questão muito interessante, o turista, né? Tem turista que vive como se tivesse green card. Eu tenho um cliente que ele só tem visto de turista. E ele está aí na ponte aérea todos os anos. Inclusive agora na pandemia estava desesperado lá no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Fernando, eu preciso voltar. Preciso ir para minha casa. Ele já diz assim, é a minha casa. Mas ele só tem visto de estudante. E ele não, perdão, visto de turista. E ele fica aí na ponte aérea, viajando. Mas ele sempre tratou de fazer tudo muito correto, o que eu admiro muito. Ele vai, viaja, ele tem visto B1, B2, né, que é de turista e também de negócios. E ele vem para cá, desenvolve uma atividade aqui, volta para o Brasil, levando as coisas dele e tudo. E na hora que ele chega de volta, ele sempre presta conta. Então ele tem conta bancária aqui, ele tem cartão de crédito aqui, tudo isso ele apresenta no imposto de renda dele,
como residente para efeito fiscal, o formulário 1040. Por quê? Porque ele passa naquele teste. O tempo que ele passa aqui dentro excede o tempo que ele passa fora. E ele nunca fica nenhum dia a mais do permitido. Ele normalmente fica aí uns 4 meses aqui, vai para o Brasil, passa 10 dias, um mês lá, volta e faz a vida dele assim, mas sempre prestando conta com o governo federal, sempre fazendo imposto de renda. Com relação a essa pergunta, pastor Silaí, só tentando entender melhor. Você entende, então, e geralmente os advogados de imigração dizem isso, que não existe propriamente risco para o imigrante de declarar imposto de renda, porque isso não tornaria mais notável. Já é notado, na verdade. Ou seja, e o governo, certamente, a imigração sabe, até pela quantidade imensa de pessoas que usam a ID number ao invés de Social Security, que há pessoas que não têm Social Security e trabalham no país. Então, isso aí é óbvio que a imigração tem conhecimento disso. Exato. Por outro lado, além de ser correto declarar o que se recebe, num futuro processo de mudança de status, a correção junto ao governo na declaração, você acha que pode ter algum peso, pode ter trazer algum benefício, seria considerado? A pessoa não precisa mudar de status no futuro e ela alega, prova que mesmo quando não tinha status para trabalhar, ela declarava suas rendas regularmente. Você acha que isso pode ter algum benefício? Sim, eu creio que você mostrar que você fez a coisa correta sempre vai apresentar, né, perante um juiz de imigração, ou mesmo num processo, numa corte, que você tentou fazer o seu melhor. E uma coisa que também eu percebi ao longo desses anos, há casos onde as pessoas precisam levar suas declarações para uma corte migratória, pessoas que aplicaram para essa lei dos 10 anos, e aí o advogado pede, olha, você desde o dia que pisou pé aqui, traga suas declarações. E aí a pessoa não tem, nunca fez. E aí vai correr atrás do prejuízo, declarar imposto. Se tiver imposto a pagar, esse imposto vai ser ainda com juros e correção, com multas. Então, assim, é um transtorno, você tentando correr para adquirir algo, né, o sonho de se tornar residente aqui do país, e você ter sua vida fiscal toda atrasada. Então, é importante que você declare, tenha a sua vida fiscal em dia, para que, chegando o momento de se legalizar, se isso é solicitado, você tem isso pronto, em mãos para entregar, e também não acumulando aí pênaltis, né, multas e juros por conta de achar que é melhor ficar escondido, não fazer imposto de renda, sendo que isso o governo já sabe que a gente está aqui, o governo já sabe que existe esse número de imigrantes aqui dentro, latinos de uma forma geral, trabalhando, e precisa então declarar imposto de renda. Mas eu estava querendo concluir aqui, ele falou o turista, e eu dei o exemplo do cliente, e tem gente que fica para cá, para lá e para cá, comprou seus apartamentos aqui, lembra 2008, muita gente veio e investiu, então eles têm essas propriedades aqui, e eles vivem e mexem, estão aqui nos Estados Unidos, né, passando mais tempo aqui do que lá, não sabendo eles que se eles passam no Substantial Presence Test, eles são liable, eles são essa palavra em português. Eles têm a obrigação fiscal no país. E aí eles teriam que declarar imposto de renda aqui, até mesmo do dinheiro que eles trazem do Brasil para cá. E essas pessoas falam assim, como assim? Eu estou trazendo dinheiro do Brasil para cá, eu venho passear. Mas o seu passeio está ficando um pouquinho extenso, você está ficando muito tempo aqui. Então você, para efeito fiscal, você já é considerado residente do país. Então tem que ter cuidado, as pessoas que têm visto de turismo e decidem ficar aqui tempos longos, porque você já pode ser aí considerado residente no país para efeitos de imposto. Fernando, dá uma pincelada sobre o que mudou no meio da pandemia na aplicação do imposto, na realização do seu imposto de renda, em termos de benefício de restituição. O que eu posso deduzir? Acrescentou alguma coisa nova como pessoa física e como pessoa jurídica. Alguns aqui têm empresa e outros vão declarar como pessoa física. O que eu posso declarar? Por exemplo, eu sei que, não sei qual é o valor exato, mas sei que as contribuições que é dada para a igreja pode entrar na declaração do imposto de renda. Né? O que o governo viu como benefício no meio da pandemia
para deduzir o combustível que eu coloco no meu carro, dá uma pincelada sobre isso. Ok. De forma geral, as pessoas que trabalham como autônomos, os self-employed, eles podem, dentro da sua declaração, declarar também os gastos, as despesas relacionadas ao seu trabalho. Então, isso já era de praxe. O que aconteceu além de todas essas despesas que você quem é autônomo está acostumado a colocar no seu imposto de renda, no imposto de renda especificamente em 2020, eles têm feito a pergunta quanto dessa renda que está sendo declarada está dentro do período da pandemia. Então é interessante, você declara a sua renda toda e depois você tem que informar o que foi feito depois do dia 27 de março até o dia 31 de dezembro. E há um benefício tributário nesse período. Tá? Então você que é autônomo, já tem seu contador, já faz seu imposto, fica atento a essa pergunta que vai ser feita. E quanto você fez durante o período da pandemia? Porque existe um benefício fiscal para as pessoas que conseguiram trabalhar durante a pandemia. Bom? Então, isso é uma pergunta que devem fazer a você e você tem que estar aí preparado com essa resposta para quem é autônomo. Os donos de empresa, nós tivemos uma reforma tributária em 2018. Então, a gente já tem algumas mudanças aí na questão de imposto de renda que não foi necessariamente devido à pandemia. O que nós tivemos devido à pandemia foi, nesses pacotes de estímulo econômico, boa parte desse dinheiro que foi aprovado pelo pacote foi destinada também às empresas, né? E aí a gente teve, e tem ainda inclusive a aplicação do PPP, né, que é um plano de proteção à folha de pagamento, praticamente, e vence inclusive agora, dia 31 de março, se você tem empresa e você nunca aplicou para esse empréstimo, você pode fazer até a data 31 de março. E esse empréstimo é feito voltado para que você não precise demitir ninguém ou reduzir horas. E se você consegue destinar esse dinheiro que você pega de empréstimo para despesas que são consideradas despesas essenciais, inclusive a própria folha de pagamento, você pode ser completamente perdoado desse valor, não tendo que pagar de volta. Então, o PPP é uma das coisas que aconteceu durante a pandemia, voltado para a empresa. E se você tem empresa, procure o seu banco, tem que ser uma instituição financeira. A empresa de cartão de crédito que você usa na sua empresa ou o seu banco, eles vão poder fazer essa aplicação do PPP para você e tem que ser feito urgente porque vence no final desse mês. Tá? Além disso, tem o SBA. O SBA também foi uma aplicação que você pode estar fazendo durante esse período de pandemia, foi estendido, inclusive as aplicações aí estão vigentes, você pode entrar dentro do SBA.gov e você fazer essa aplicação, na verdade, um empréstimo. Esse empréstimo você pode começar a pagar só depois de 1 ano e você vai ter 30 anos aí para pagar. Os juros dependem do tipo de empresa. Se for non-profit, tem uns juros mais baixos. Se for empresa com fins lucrativos, 3,75 é os juros que você vai pagar, mas só começa a pagar depois de 1 ano que você adquire o empréstimo. Então, essas foram os benefícios que aconteceram para as empresas durante o período de pandemia dentro desse pacote de estímulo econômico federal. Tá bom? O estímulo tem que pagar de volta? O estímulo, qual deles? O cheque de estímulo? Não, o cheque pessoal, esse cheque de estímulos que as famílias estão recebendo, isso aí não precisa reportar no imposto de renda e tampouco vai ser tributado, tá? Já o empréstimo, se é o PPP para a empresa, o PPP você tendo como apresentar que foi realmente utilizado esse dinheiro para folha de pagamento, para aluguel, você vai conseguir deduzir e mostrar para eles que não precisa pagar de volta esse empréstimo. Ele vai ser literalmente perdoado. Já o EIDL, através do SBA, esse sim tem que ser pago de volta, começa depois de 1 ano e tem juros aplicados aí, pode pagar com 30 anos. Mais alguma pergunta? Independente desse ano especificamente, quais são, de modo geral, os itens dedutíveis na declaração? Para quem é empregado registrado, para quem tem W2, para quem tem paycheck, infelizmente você não tem deduções de trabalho, se essa é a pergunta.
Então eu trabalho, Fernando, numa empresa, eu ganho um formulário W2, mas eu tenho que rodar muito, eu tenho que dirigir, eu tenho que usar meu telefone, eles estão sempre me ligando e a empresa não paga por isso. Eu posso reduzir essas despesas, a minha gasolina, o meu telefone, sendo eu empregada da empresa? Não, infelizmente não. Nós moramos na Flórida e isso é especificamente para os estados que não têm imposto estadual. Nós não podemos deduzir despesas relacionadas ao nosso trabalho. Então, o Job Expenses, que era antes dentro do formulário Schedule A, não é mais possível, depois da reforma tributária de 2018, não temos como adicionar gastos voltados para o trabalho se você é empregado. Agora, se você é autônomo, sim, toda despesa que você tem para gerar o seu trabalho, você pode. Então, suas viagens, os gastos com seu carro, telefone, tudo isso pode ser incluído aí como despesa. Mais algum tipo, quer dizer, além de filhos, contribuições, no caso, como o pastor mencionou, contribuição para a igreja, para uma sim. pode deduzir de alguma Esqueci de forma? mencionar os dízimos e ofertas. Sim, dentro do seu imposto de renda, você apresenta, na verdade, o imposto de renda é você mostrar sua vida fiscal, né, sua vida financeira para o governo americano. Lá, dentro do seu imposto, existe um formulário que é chamado Schedule A, onde vai o mortgage interest, se você tem casa aqui, né, financiado, os juros que você paga na sua casa vai lá, o property tax vai lá, e os dízimos e ofertas também entram neste mesmo formulário, tá? Que inclusive, dentro da reforma tributária, subiu 10% de dedução, dentro do cálculo que eles fazem, né, para esse Schedule A, teve também um acréscimo de 10% a mais nessa questão de cálculo para o seu imposto de renda, declarando essas despesas como o mortgage, o property tax, sales tax. Às vezes a gente compra carro e aí aquilo que a gente paga de imposto sobre o produto, né, o sales tax aqui famoso, também declara o imposto de renda, e tudo isso vai no Schedule A junto com os dízimos e ofertas. Mais alguma pergunta? A continuação sobre o ID number? Você falou que precisa do passaporte, o que mais? O passaporte é o documento principal, mas além disso o ID number ele precisa ter uma base para aplicação. Então muitas vezes vai ser, eu trabalhei, né, eu tive renda, e porque eu trabalhei eu vou aplicar para o ID number. Então tem que fazer uma preparação de imposto de renda junto com a aplicação, junto com a documentação de suporte para ser enviado para o ITIN Operation, que fica no Texas, em Austin, Texas. Ou se você tem uma aplicação no banco que te rende juros, o banco pode te dar uma carta e você vem com essa carta e você consegue, então, junto com a aplicação propriamente do ID number, mais os documentos de suporte seu, né, que é o passaporte, e essa carta do banco, a gente consegue fazer uma petição para o ID number. Outras pessoas que são donos de LLC, então a gente tem também como embasar a aplicação, porque você é membro de um LLC, você precisa de um ID number para completar o ciclo fiscal dessa empresa. Automaticamente você vai conseguir também atingir. Então, o ideal é que você entre em contato conosco para que a gente possa estar estudando o caso especificamente, saber exatamente qual dessas alternativas você se encaixa e a gente possa preparar a aplicação do ID number. Tá? Os dependentes para a declaração de imposto de renda, eles precisam ter isso, não? Eles não tiveram renda, só são dependentes. Sim, para declarar os filhos dentro do imposto de renda, se eles não têm o Social Security Number, se eles não nasceram aqui, para poder incluí-los dentro do imposto de renda, precisamos aplicar para o ITIN, para o ID Number. Sim. E aí vai a mesma regra. A gente vai então ter base que eles são dependentes de um taxpayer, né, de um contribuinte nos Estados Unidos, e dessa forma a gente pode aplicar para eles. Agora, para a criança, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de documentação de suporte a essa aplicação. Eles pedem, inclusive, documentos médicos, né? Você pode pegar o histórico da criança ou o cartão de vacina da criança que vem do seu médico, e também histórico escolar, tá? Para dizer que a criança mora aqui no país com você, que a criança, né, mostrando algo que venha do médico, né, do pediatra, ou da escola, ou mesmo os dois documentos juntos. Quando é para a criança, além do passaporte da criança.
Mais alguma pergunta? Bem, se depois surgirem perguntas, vocês podem me contactar. O meu escritório está aqui perto de vocês. Eu estou em Coconut Creek, ali na Hillsboro, Miles, mais ou menos, para os que moram aqui na Flórida. E o nosso telefone está ali, né, o 754-205-9371, é o telefone do escritório. E para quem prefere usar o WhatsApp, né, o brasileiro está muito acostumado com o WhatsApp, é o 954-464-8298. Entre em contato conosco. Temos vários clientes também que estão fora do estado, fora inclusive do país. A gente tem clientes que estão na Bélgica, clientes brasileiros, né, que estão na Bélgica, mas são investidores aqui, que estão na Austrália, que estão em Singapura. Então, assim, existe essa comunicação. A gente está aqui hoje com a tecnologia para ajudar, e aqueles que inclusive querem fazer sua declaração de imposto de renda e não tem como ir lá no escritório, a gente está fazendo todo o atendimento virtual usando o Zoom. Então, não só a gente recebe toda a sua documentação por e-mail, mas a gente marca um horário com você e eu faço a declaração, né? Nós fazemos a declaração com você, você nos vendo, e a gente compartilha a tela, então você fica seguro. Da mesma forma que você estivesse lá no escritório conosco, você pode fazer isso também de forma virtual. Tá bom? Obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer a Fernanda essas informações. Como se costuma dizer aqui, I highly recommend. Aqui eu conheço Fernanda, conheço sua família, sei não só do profissionalismo, da seriedade no trabalho, mas também sei da ética, da conduta moral. Então é bom ter um profissional em quem você pode confiar e saber que as coisas serão feitas com correção. Então, eu os conheço há muitos anos e tenho muita tranquilidade para indicar-los em relação a isso.